Olá, boa noite. Eu sou Glaura Fraga e venho hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o autocuidado energético e como que a gente pode mudar a nossa vida com a energia, com o poder do nosso pensamento, com o poder da nossa mente. E até o final dessa aula, eu quero mostrar para vocês práticas e técnicas bem fáceis e bem simples, que a gente pode equilibrar a nossa casa, a nossa energia, porque energia é força, e a força é a ação. Então, se eu estou num processo de cuidado, de autocuidado energético, eu vou ter mais sucesso, eu vou ter mais paz, mais tranquilidade. E como que isso funciona? Né? De onde vem esse pensamento, essa técnica, esse poder da mente? Né? A gente pode começar falando lá de trás da lei de atração dos corpos. E nada mais forte do que a energia dos nossos corpos, energias que nós sentimos. E eu me interessei muito por essa parte energética já há algum tempo, quando eu comecei na psicologia a estudar a cultura. Porque eu entendi que a cultura, através das agulhas, você equilibra a energia do corpo, o que causa um equilíbrio mental, o que causa um bem-estar e uma saúde. Aí eu parti para estudar um pouco mais a fundo os processos mentais dentro da hipnose e da regressão. Também são processos energéticos que você trabalha com a força do pensamento e da palavra para levar a pessoa para um estado de equilíbrio mais adequado, uma melhor saúde. Bom, então vocês estão vendo que minha vida foi toda em volta da energia. Né? E daí eu comecei a estudar um pouco de física quântica. Quando você começa a estudar física quântica, você começa a entender melhor quem somos nós e o que nós estamos fazendo nesse processo energético, nesse mundo. Né? Porque tudo é energia. Tudo à nossa volta é energia. Então, nós estamos num processo energético trocando, interferindo e sendo interferido, sofrendo interferência deste processo energético. E é isso que eu quero hoje conversar com você e colocar para vocês um pouquinho mais. Né? Eu quero ver a participação de vocês, queria uma interação maior dentro desse processo. Então, vamos lá. Como começa essa ideia da energia? Ela começa onde tudo no mundo é próton, elétron, nêutron. Tudo. Tudo que nós estamos formados de próton, elétron, nêutron. E a energia, ela se une ou se repele. Né? A gente já conhece isso desde Newton, desde da energia da luz, da energia de uma maneira geral. E esses processos energéticos, eles interferem muito na nossa vida, porque nós somos também energia. Todo o nosso organismo é formado de próton, elétrons e nêutrons. Tudo é formado de próton, elétrons e nêutrons. Então, assim, a madeira, a parede, a cadeira, os móveis, né, o ar, tudo é próton, elétrons e nêutrons. E eles se repelem ou eles se unem. Cada molécula dessa, né, que é uma imensidão de moléculas no nosso corpo, essas moléculas elas estão girando e estão interferindo, então, unindo com este processo energético. Né? Então, como já dizia lá na física quântica, quando ela começa a física quântica, a física quântica parte do processo de estudo, né? Pesquisas, várias pesquisas entre físicos, lá do início de Newton. Né? Todo mundo estudou Newton, estava sentado debaixo de uma árvore e a maçã cai. O que ele chegou à conclusão? Que tinha uma massa, né, e que estava sendo dentro de um espaço de tempo, que estava caindo, né, no chão, uma força magnética que ele imaginava que estava puxando. Era só isso que tinha. Era a massa com esse espaço. E daí eles começam a ver que tinham outras
várias outras energias perpassando, várias outras coisas que interferiam nesse processo dessa queda dessa maçã. E daí começam os estudos mais aprofundados sobre a lei da atração, né? Que bem mais tarde vem chamar de lei da atração, que é esse processo da sequência de desenvolvimento de Newton. Né? Então, vários cientistas começam a analisar, né, a massa e a distância. E aí começam a analisar a massa, a distância, a gravidade, a força energética, a energia, a interferência de outras energias. Né? Então, tudo isso começou a ser estudado, o que chegou na física quântica. E a física quântica, ela tem mais um fator na física quântica, que ela coloca que a interferência do olhar, né, ou da presença de outras energias, mudava o átomo, né, o movimento do átomo. Então, tem até um experimento muito bacana, que é a fenda dupla, que fala isso assim bem claro, que ele coloca os átomos para atravessar uma fenda. E à medida que você. E ela atravessa retinho. À medida que você tem um olhar ou uma interferência de outras energias ali, ela já faz um formato de ondas. Então, ela já não atravessa a fenda. Então, esse é o experimento da dupla fenda, que é onde a física quântica se pega para poder provar essas interferências que ocorrem dentro do átomo. E nós sofremos diretamente com essas interferências. Nossos corpos sofrem com essa interferência. Eles afetam e são afetados. Né? Isso é uma forma muito grande de vibrar essa frequência. Essa frequência vai vibrando. Então, eu posso dizer que o pensamento e a emoção, o sentimento, ela vai provocar uma ação. Essa ação, ela está externa, ela sai, ela está fora de mim. Ela afeta o que está à minha volta, né? Essas energias que estão à minha volta. E dessa forma, a gente sente a vibração. Então, o que a gente pode dizer, por exemplo? Né? Tem 3 coisas que são péssimas, que afetam muito esse movimento. Por exemplo, pensamento. Você já viu pessoas mal-humoradas, pessoas cansadas, todo o ambiente. Chega uma pessoa mal-humorada, cansada, ela vai afetar todo mundo. O mau humor dela afeta. Quando uma pessoa alegre chega no ambiente, essa alegria vai provocar uma alegria em todo mundo. Então, isso são energias. Tem pessoas que são pesadas, tem pessoas que são mais leves. O nosso pensamento também. Uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, né? O que a gente pensa, com o que a gente fala e com o que a gente consome de conteúdo. Hoje em dia, eu vejo muito na psicologia e dentro da clínica pessoas estressadas, pessoas muito nervosas. Por quê? Excesso de internet, excesso de informação. Né? Hoje em dia, você está na frente do computador, tem uma energia, você está sendo afetado, não por essa energia mesmo, da luz e tudo mais, mas como energia desses contatos de pessoas que ligam, pessoas que toda hora mensagem, você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Essas energias afetam absurdamente o nosso dia a dia, o funcionamento corporal. Então, tem vários adoecimentos que vão ocorrer justamente por esse excesso de informação, excesso de pensamento pesado. Né? Isso forma uma egrégora, são vários pensamentos que estão se juntando e trabalhando, né? Criam força. Isso que eles chamam de egrégora. Várias pessoas mal-humoradas, isso vai trazer um desconforto e um mau humor muito grande. Então, assim, todo organismo vivo, sem exceção, todo organismo vivo, ele possui dentro de si mesmo uma energia sutil. Essa energia que a gente chama de campo magnético. Coloca, Jane, a primeira foto aí para a gente ver o que eu estou falando de campo magnético. Esse campo magnético é essa força de atração. Né? O ímã tem muito isso. Então, a gente vê claramente esse ímã emanando uma energia. E
sempre, né, o ímã emana uma energia e tem o outro lado dele que quando o ímã se cola, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele emana, ele é acoplado, né? A eletricidade, ela tem magnetismo. Então, vai a eletricidade e esse magnetismo onde isso se acopla, né? Então, tem esse impulso, essa força energética. E essa foto mostra bem isso, né? O ímã está soltando essa energia. É como o nosso pensamento. A gente solta essa energia, afeta, né? Afeta o mental. Põe a segunda foto para a gente, Jane. A gente vê assim o mental. Então, o pensamento e como a energia roda em volta desse pensamento. Ela fica toda magnetizada, né? O nosso cérebro fica magnetizado. E quando a gente está em ambiente pesado, esse magnetismo ele afeta o nosso cérebro, dá um mau humor, pensamento pesado, né? E esse campo eletromagnético é que protege, faz a diferença entre uma pessoa e outra. Então, por que alguém é mais pesado e alguém é mais leve? Pessoas que são pesadas, mal-humoradas, trazem mau humor, outras não, são mais leves, alegres. É esse campo magnético, é esse campo que ela produz para ela mesma. Né? A partir do momento que ela está produzindo esse campo magnético, essa força mental, ela está produzindo para ela mesma, ela está criando energeticamente em volta do corpo dela e que isso está afetando, né? Então, é interessante, vocês já viram, assim, às vezes a pessoa... Tem gente, né, que é muito comum, passa e bate o olho numa planta sua, e isso já aconteceu comigo. Tinha uma amiga, muito amiga, e ela entrou lá em casa, tinha uma planta bonita, ela bateu o olho e falou, nossa, que planta linda. 2 dias depois, a planta tinha morrido. Não foi de maldade, não acredito que seja de maldade. É a força do pensamento mesmo, né? Isso é o quê? Inveja. Então, o que a gente pensa é muito importante para a nossa saúde, não só mental, né? E isso é muito comum. Então, assim, vocês já perceberam isso? Tem alguém aí que já viu isso, já viu já teve essa experiência de ter essa interferência? Então, assim, o déjà vu, né? Que você olha, bate, parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar. Então, assim, a energia sua bate com a dela. E é a mesma coisa quando as pessoas fazem posição de mão, quando as pessoas colocam, fazem reiki, estão trocando energia. Né? Então, assim, às vezes você está só doando, não, você está recebendo também. É muito comum, nunca a gente só dá. Sempre tem essa interferência, essa troca. Às vezes você nem percebe, você acha que você está só doando, mas no fundo, você está recebendo também. Então, essa troca energética, ela existe através dessa comunicação entre prótons, elétrons e nêutrons que formam esse campo magnético nosso e que formam essa energia. Né? Então, toda essa estrutura energética é uma estrutura física e mental. Então, assim, como que a gente pode, né, organizar isso, cuidar disso? Como que a gente pode, é possível a gente melhorar esse pensamento? Como que isso é possível? Como que a gente pode fazer esse equilíbrio energético? Eu não quero ser assim, por exemplo, né? Eu não quero ter esses pensamentos negativos. Como é que eu posso fazer isso? É possível? Sim, é possível. Tem várias maneiras que a gente pode fazer isso, né? Então, eu posso fazer isso através do meu pensamento, eu posso fazer isso através de um reiki ou de uma acupuntura, eu posso fazer isso equilibrando as minhas energias, né? Tem pessoas que usam vela, acreditam em vela, né? Tem pessoas que usam imagens. O que é isso? Eu acredito no crucifixo, então eu tenho aquela fé, eu tenho aquela força ali naquele produto, daquele crucifixo. Então, isso vai trazer para mim um conforto, energia positiva e um pensamento forte com relação àquilo. Então, assim, quem não tem em casa uma imagem, a um banguá,
Quem não tem em casa um terço, uma Bíblia, ou, né, um Torá, né? Cada um tem dentro das suas crenças, dentro da sua fé, alguma coisa que te traz, né? Um elefante, né? Uma coruja. Isso muda. A imagem muda alguma coisa? Não, ela não traz energia. O que muda é você com o seu pensamento, a sua energia. Você acredita naquilo. Você acredita que aquilo ali está te trazendo esse conforto, né? E essa potência que você precisa naquele momento, né? Então, quando eu estou mal, energeticamente, vamos dizer assim, eu posso usar essas imagens, isso vai me tranquilizar. Eu posso usar limpezas também, posso, tipo de limpeza. Com ervas, por exemplo, tomando banho de ervas, isso funciona? Sim, por quê? A planta também tem energia. A planta também é formada, né, energeticamente de protoelétrons e nêutrons, onde ela tem uma energia que ela vai te limpar, vai ter o poder da limpeza, né? O que a gente come é muito importante, porque o que eu como é energia, né? O que eu vejo me transmite também energia. Então, esse todo do nosso corpo é muito importante no sentido de bem-estar, de saúde. O que eu como, o que eu penso, onde eu vou, o que eu faço, tudo isso traz essa referência, né? E eu posso remover essas energias de várias maneiras, né? Eu já disse, a gente pode remover tomando um banho de mar, limpa, limpa. Vocês já viram? A gente toma um banho de mar e sai da leve, tranquilo. É uma forma de limpeza. Cachoeira, né? Essas são as energias da natureza. Mas tem as energias que eu posso usar da planta, como eu falei, né? Que são limpezas. O reiki também é uma limpeza energética. Todas essas limpezas, elas são limpezas energéticas que melhoram o nosso pensamento, que melhoram a nossa qualidade de vida. Eu posso usar técnicas de respiração, que acalma, que tranquiliza, é, elevar meus pensamentos, né? Mantras. Tem pessoas que gostam muito de mantras. Então, todas essas formas são formas sutis e formas que funcionam muito para a limpeza energética, para equilíbrio emocional, para equilíbrio do corpo. Se eu tenho uma mente equilibrada, automaticamente eu tenho um corpo equilibrado. Se eu tenho uma boa alimentação, eu tenho mais imunidade. Eu vou ter pouca probabilidade de adoecer. Agora, uma má alimentação, mau cuidado com o corpo, mau pensamento, vai me gerar um mal-estar. Então, vai me gerar um adoecimento, uma facilidade. Eu vou estar desprotegida. Qualquer coisa que acontecer, eu adoeço. Então, assim, por que às vezes você fala assim, poxa, eu estou do lado da pessoa gripada e não gripei? Porque sua imunidade está boa. Agora, se eu não estou com a imunidade baixa, qualquer coisa que passar, não seja tão próximo, pode até ser mais distante, eu vou captar essa energia. Porque eu estou desequilibrada, eu estou fraca, eu estou com a minha aura aberta para entrar todos esses processos, né, que me afetam e que podem me desequilibrar. Desequilibrando o meu corpo, desequilibra o meu emocional. Desequilibrando o meu emocional, vai desequilibrar minha mente. Então, as coisas estão interligadas. Eu não posso, assim, cortar minha cabeça, separar corpo de cabeça. Não tem essa, não existe essa possibilidade. Nós somos todos uma coisa só. Né? Então, se eu estou doente, vai afetar o meu emocional, o meu mental absurdamente. Se é uma doença séria, então, vai afetar. Não só com a doença em si, mas com o pensamento, com a negatividade, com a preocupação. Então, são coisas que vão afetando, né? E como é que eu posso usar nessas ferramentas de autocuidado, né? Eu posso usar, por exemplo, com a radiestesia. A radiestesia é uma técnica que eu uso bastante para a gente equilibrar. Como que ela é usada? Através de gráficos. Então, os gráficos, não sei se vocês já viram, tem vários gráficos. Vou mostrar para você, estou com um aqui, esse aqui é o turbilhão. Né? Esse gráfico aqui, por exemplo, que é o turbilhão, é um gráfico que vocês estão vendo, ele gira. Então, ele tem essa função de mover. Os gráficos, eles foram descobertos há muito tempo
há séculos e séculos, em desenhos que eram feitos dentro das pedras, né, antigas, com os antigos, com os ancestrais, e eles usavam esses gráficos e usavam essas energias do animal, da pele, para poder gerar mover essa energia. E com o tempo eles foram descobrindo que a sequência numérica, né, que determinados modelos de gráficos tinham o poder de ajudar a movimentar essa energia. Os pêndulos, né? Eu estou com um pêndulo aqui, por exemplo, esse pêndulo meu aqui é de pedra. Esse pêndulozinho aqui, ó, esse pêndulo, ele tem uma pedra, né, e uma correntinha, todo pêndulo é uma corrente, ou uma pedra, ou metal, ou madeira, do qual a gente movimenta as energias. E ele é treinado, né, para poder me dar respostas de sim e de não. E essas respostas, eu faço perguntas, tem perguntas bem direcionadas, ele vai me dizendo que sim ou não. Como que ele movimenta? Como que o pêndulo movimenta? O pêndulo vai movimentar através dessa energia cósmica, essa energia do astral, que interfere no meu mental, no meu cérebro, tá? E que vai, através da minha mão, passar para o pêndulo, é onde esse pêndulo vai movimentar. Então, eu tenho esse processo de usar o pêndulo como resposta para minhas perguntas. Então, as perguntas têm que ser bem direcionadas, têm que ser bem estudadas e tem uma sequência para fazer isso também. Né? A gente vai estudar isso mais adiante, eu vou colocar para você. Como que surgiu isso? Como que surgiu a radiestesia, né? Cientificamente falando? Né? A radiestesia ela foi descoberta de uma maneira... É uma ciência, não é uma adivinhação, né? Como muita gente acha, não é. Por que ela é uma ciência? Porque ela vem toda sendo estudada através da física quântica, da energia, desses processos energéticos lá desde Newton. Né? Eles vêm desenvolvendo isso para trazer essa base energética, desse estudo energético da física quântica. E aí, quando o processo começa, vamos dizer assim, né? Esse processo começa lá há muitos anos atrás, quando, em 1518, né, eles trabalhavam com a forquilha. Tiane, põe a fotinha da forquilha para a gente ver. Da forquilha próxima. Isso, que era a forquilha. Então, os ancestrais usavam essa forquilha, né, o pau, um pedaço de pau, vamos dizer assim. E eles já utilizavam para direcionar, para encontrar energia, para encontrar água. Por quê? Nessa época nós éramos nômades e à medida que sempre que eles chegavam em algum lugar, né? Os nômades chegavam, eles precisavam saber se tinha água, se tinha fartura de animal, porque se tinha água tinha animal, tinha condição de plantar alguma coisa e tinha como sobreviver. Eles usavam muito a forquilha, saíam andando e usavam as forquilhas. E aí, isso vem desde a pré-história, que ele vem tentando. O Império Romano já usava isso também, a forquilha, nas tropas, né, que iam para a guerra, no exército, para poder parar e estabelecer ali um ponto onde tivesse o descanso e tal, para ir para a guerra, para as disputas. Então, os acampamentos eram feitos, os locais eram encontrados através da forquilha. Quando, em 1518, né, Lutero, que era padre, que larga a batina e e monta a igreja luterana, ele foi totalmente contra a forquilha. Ele falava que era coisa do demônio, que não devia ser utilizada, e imediatamente ele proíbe, falou que era coisa de adivinhação, e ele proíbe esse uso, né? Então, assim, não tinha nada a ver com a Igreja Católica, nem com o protestantismo, nem com a igreja nenhuma, nem com a religião nenhuma. Mas eles começam a levar isso para o lado mais místico, né? O lado da adivinhação, o lado do... Por quê?
que era uma coisa que eles não tinham ciência na época, que era a energia, eles não tinham consciência de energia. Tem um filme muito bacana, que é muito interessante, que é um filme chamado O Nome da Rosa. Esse filme, O Nome da Rosa, ele fala justamente dessa época, né, do século 1500, ou antes, um pouquinho de 1500, onde a igreja católica detinha o poder do conhecimento. Então, só os padres podiam ler, só os padres podiam passar o conhecimento. Então, nessa época, era muito interessante, porque eles vão para um mosteiro onde eles subscreviam o livro, porque não tinha impressão. Então, os livros eram feitos à mão, né, à escrita. E a leitura, naquela época, usava-se muito, ressecava muito, porque eles usavam vela de sebo. Então, ressecava. Então, eles tinham o costume de passar o dedo para passar a página. E o que acontecia? Porque eles conseguiam controlar esse conhecimento. Eles passavam veneno na página dos livros, nessa parte de baixo, onde normalmente você passava a página. Porque a cada vez que você encostava o dedo na boca, você era envenenado. Então, você tinha o conhecimento daquele livro, mas você morria com esse conhecimento. Ele não era passado adiante. E, dessa forma, a igreja mantinha o poder do conhecimento só entre eles. Esse livro coloca isso muito bem nessa, nessa época, né? Já ele mostra a foto de Lutero, para a gente ter uma ideia. Foto depois da forquilha. Esse aí, esse é Lutero. Esse do Bonezinho, esse é o que era padre, que larga a batina, porque ele não concordava com algumas regras da Igreja Católica, e funda a Igreja Luterana. Aí, depois dele, já no século XX, a radiestesia começa a emergir já como uma nova ciência, né? Ela já entra como ciência. E o abade Alex Foley, que é esse aí do lado, que está estudando aí na mesa, ele é considerado o pai da radiestesia, ele faz todo esse, ele começa a estudar a radiestesia dentro de um processo mais profundo, mais científico. E ele descobre como. Ele tinha o costume de andar, e é muito comum, né? Assim, a gente está andando, tá relaxado, a gente cata pedacinho de folha, pedacinho de madeira pelo chão, né? A gente vai andando. E ele fez isso, ele catou um pedacinho de madeira. Ele estava com um colega conversando, um outro abade também, os dois conversando, eles passam perto de um poço. E esse pauzinho de madeira movimenta em direção ao poço, né? Faz um movimento em direção ao poço. E ele fica muito intrigado com isso. Ele fica muito intrigado. E essa intriga, né? Ele começa a intrigar, ele fica muito intrigado com essa forquilha, né? Ai, Dante aqui, ó. Ai, Dante, tudo bom? Que bom. E ele fica intrigado com isso aconteceu, e ele começa a passar lá várias vezes nesse mesmo caminho, e todas as vezes que ele passa, a forquilha faz o mesmo movimento, né? A madeirinha vai em direção à fonte. Né? E ele repetiu várias vezes essa experiência, ficou implicado com isso, e ele começa ele arruma um nome para isso, né? Que é radiação, ele dá um nome, que é a rádio, né? Que é o movimento da energia, com a ação do movimento dessa varetinha. E isso essa vareta prolifera, eles começam a usar, o abade começa a usar muito essa vareta, e essa experiência fica bem assim discutida na época, né? Ela é bem falada na época e criticada, alguns gostavam, outros não, né? E nessa época o padre vem para o Brasil, e no Brasil ele vai para a Amazônia com os índios, trabalhar com os índios. E ele tinha bronquite, tinha asma, ele era muito doente. E lá na Amazônia, os índios curam a bronquite e a asma dele, e ele tinha tuberculose, que era uma coisa incurável, e os índios conseguem curar essa tuberculose dele. Ele fica bastante tempo na Amazônia, e ele começa a usar o pêndulo, que ele
amarra uma cordinha num pedaço de madeira para diagnosticar e fazer a ligação, né? Qual a medicação era melhor para aquela doença, para aquela pessoa. E ele obtém assim, resultados fenomenais com as ervas, né, brasileiras, fitoterápicas, e ele volta para a França. Quando ele volta para a França, ele leva esse conhecimento. E essa expedição era uma expedição dos franciscanos, em Paconé. E ele, do Mato Grosso, né, bem para lá. E ele começa a dar o nome de Paconelos a essa medicação, que foi na cidadezinha de Pacolé que ele começou esse experimento, né? Coloca para a gente aí, Jane, a fotinho dele. Tem a foto desse francês, esse aí. Esse era o padre franciscano que veio, né? Mas aí, mais ou menos na época dos franciscanos vieram aqui para Vitória, que montaram o convento lá, foi mais ou menos naquela época. Faziam as caminhadas catequizando os índios, foi mais ou menos na mesma época que esse padre que teve início no Brasil, tá? Esse início do pêndulo, do movimento do pêndulo, do estudo da energia. E aí foram feitos vários estudos lá na França, né? Porque aí a coisa já volta para a França, já com vários estudos bastante aprofundados. Monta-se uma associação, né, inclusive de médicos e padres e tudo mais, cientistas e físicos, e eles começam a estudar mais profundamente essa radiação, né? Como que isso funcionava? Né? Era mesmo uma adivinhação? Né? Que energia era essa que estava sendo usada? Como que ela se processava? Como que nós conseguíamos movimentar esse pêndulo? Né? Era com o olhar, era com a mão, era com energia, era fluxando ali, né? Como que era isso? E esse estudo lança-se um livro e eles lançam mais tarde uma associação onde, aqui no Brasil, né, da França tinha associação, ela vem para o Brasil, eles montam aqui também, tinha contato com a de lá, e eles começam a estudar e lançam, começam dar o nome de radiônica. Né? E o que é a radiônica? A radiestesia é essa manipulação da energia. A radiônica são os gráficos que a gente usa para poder trabalhar mais fortalecidas essas energias, né? Estagnadas, energias paradas. Então, eu posso mover essas energias de maneira que eu possa limpar essas energias, trabalhar essas energias. Então, várias maneiras que são trabalhadas. E aí, assim, como que eu posso usar essas energias para trabalhar esse desequilíbrio energético, né? Como que eu mexo essas energias? Como que eu trabalho essas energias? Então, assim, de várias maneiras. Né? Eu vou até ensinar para vocês um negócio aqui legal, que é nesse gráfico do turbilhão, depois no final a gente vai pôr esse gráfico do turbilhão que eu já mostrei, no final a gente vai colocar para vocês, enviar para vocês, como que eu posso usar esse gráfico? Olha só, esse gráfico eu tenho que colocar, eu vou movimentar essa energia. Para eu movimentar essa energia, eu tenho que colocar aqui dentro o propósito. Tá? Qual é o meu propósito? Então, o propósito eu vou colocar, por exemplo, para mim, eu vou colocar meu nome, tá? Minha data de nascimento e o que eu quero com esse gráfico. Então, vamos trabalhar a doença. Eu tenho uma dor no pé, uma má circulação, uma dor no pé, e eu quero melhorar essa dor no meu pé. Como que vai ser isso? Eu vou pegar esse gráfico, vou colocar ele em algum lugar, em cima de algum lugar, tá? Na cabeceira da minha cama, no meu quarto, em cima do guarda-roupa, qualquer lugar. Não pode ser lugar fechado, de preferência lugar aberto. Vou colocar o propósito aqui dentro, tá? Se vocês não estiverem entendendo, gente, vocês perguntam aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui em cima um copo de água. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um copo aqui, eu vou colocar um copo de água aqui em cima, ó. Tá dando para ver? No meio dele, debaixo do meu propósito. Então, como que eu coloco o propósito? O propósito pode ser colocado um pedacinho de papel. O propósito pode ser colocado uma foto sua mais atual.
pode ser colocado um post-it aqui, ó. Tem gente que gosta muito de usar isso, por quê? Porque ele cola, ó, aquele post-itzinho, sabe? Que você compra em qualquer lugar, em qualquer livraria, tá? Aqui você pode escrever seu nome, sua data de nascimento, a dor no pé, né? Melhorar a dor no pé. E aí você coloca esse copo d'água aqui em cima. Ok? Estão vendo? Tá dando para vocês verem? Coloquei em cima aqui o copo d'água, tá? E eu vou deixar virar à noite, ok? Colocar lá, né, pensamento positivo, de sucesso, de resposta para essa minha dor no pé. No dia seguinte, eu vou tomar esse copo d'água. Ah, pode ser um copo de plástico? Pode. Copo de vidro? Pode. Ah, pode ser uma garrafinha de água? Pode. Eu posso fazer para a família inteira? Pode. Se for para a família inteira, você não vai determinar ali a dor no pé. Você vai determinar, por exemplo, melhorar o equilíbrio energético da família. Então, você vai pegar e vai distribuir essa água, okay, para todo mundo. Todo mundo vai beber um pouquinho dessa água. Pode acontecer isso? Pode. Posso fazer só para mim? Para mim, eu posso fazer mais específico, né? Uma dor no pé, né? Uma enxaqueca muito forte que eu não dou conta. Então, isso tudo eu vou equilibrando essa energia, melhorando essa energia e eu vou movimentando esse gráfico tem o poder de movimentar a energia. Vai movimentar a energia da água. Okay? Quando você beber água, você vai ter essa melhora. Faz isso 20 dias que você vai ver que você vai melhorar muito. Qualquer coisa que você tiver, qualquer adoecimento, dor, desconforto, desânimo, você vai limpando devagarzinho o seu corpo. Até porque a água ela tem o poder de limpar. Né? Se a gente batiza com água, né? A gente limpa, toma banho com água. Então, a água tem esse poder de limpeza energética muito grande. Como que eu consigo, por exemplo, movimentar esse tempo? Eu tenho um curso, tá? Que eu explico detalhadamente como que eu uso o pêndulo, a áurea, como que funciona a áurea, os chakras, né? Porque através dos chakras, que são aberturas energéticas do nosso corpo, não sei se todo mundo sim, tá aqui que está vendo, entende de chakra, né? Então, como é que funciona? Ah, os hindus, na meditação dele, que eles tinham meditações enormes e demoradas e antigas, né, aquelas coisas bem longas, eles começam a ver que nós tínhamos energia no nosso corpo. Que essa energia do nosso corpo, ela brilhava, né? E eles conseguiam ver isso. E eles começam a ver que tinham alguns pontos que tinham energia muito grande. O que é chakra? É roda de luz, né? Roda de energia. Então, eles começam a ver que tinham pontos muito maiores, né? Alguns pontos maiores. Eles começam a ver cores nesses pontos. Então, esses são os pontos de abertura, de entrada e saída de energia. Eles são 7 pontos do nosso corpo, né? Porque são 7 chakras. E esses chakras, eles estão ligados a glândulas do nosso corpo. Cada chakra está ligado a uma glândula. Cada glândula tem os seus órgãos ali perto, né? Que elas movimentam a energia daqueles órgãos. Cada chakra tem um som, tem uma cor, que eu já falei. Cada chakra tem uma energia diferente, né? E eu tenho o chakra, o chakra coronário, que está ligado, né, em cima, ao céu, que é a nossa energia maior, vamos dizer assim. Eu tenho o chakra, né, básico, que é ligado à Terra. Então, isso é que nos conecta, que nos deixa bem equilibrado do lado de fora dessa Terra, né? E esse centro de gravidade, essa força de gravidade que nos puxa, que nos suga, que nos deixa cair. Não nos deixa cair da Terra, porque a gente está aqui em volta da Terra em pé. Então,
Aí por isso que a gente fala energia telúrica, porque é a energia da Terra, a energia onde nós estamos, né, pisando. Há uma troca de energia nossa com a Terra o tempo inteiro. Os antigos não usavam, por exemplo, sapato de sola de borracha, porque a borracha ela é isolante, ela isola essa energia. E nós precisamos desse contato. Nós precisamos andar na grama, nós precisamos andar na areia, nós precisamos pisar na água, no barro. Né? Isso tudo faz muito bem, nas pedras, isso tudo faz muito bem. Essa troca de energia, isso equilibra a energia telúrica, essa energia da Terra. Antigamente, eles usavam sapato de couro ou de madeira, porque não eliminava esse contato energético. E hoje a gente usa praticamente só plástico, né? Que são os tênis, os solados de borracha, que é mais prático e mais barato para a indústria, o que piora muito a nossa qualidade de vida, além de tudo isso que eu já falei, desse contato energético do computador e tudo mais. E vou deixar vocês à vontade, gente, para fazer perguntas. Vocês estão com dúvida, querem saber alguma coisa, querem aprofundar mais, né? Aqui a Maria Angélica. Boa noite, Maria Angélica. Ingrid, que legal, que bom. Né? Aí tem uma pergunta aqui: o que faz o pêndulo mexer? Faz o pêndulo mexer é a energia. É a energia cósmica que vai entrar pela minha cabeça, porque ela entra por aqui, né? Que é a energia desse chakra que eu já falei, que a gente tem esse contato. Ela vai processar dentro do meu cérebro todos os meus neurônios, todos os meus átomos, prótons, vão ficar afetados por essa energia que vai ser conduzida até esse pêndulo. E esse pêndulo vai se movimentar. Então, é isso que faz o pêndulo mexer. É essa energia cósmica. E que eu sou apenas um objeto entre o pêndulo e a energia cósmica. Nós somos apenas um objeto ali para passar essa energia, né? Para facilitar esse processo energético. Né? Então, dá para usar o pêndulo qualquer energia negativa? Dá para equilibrar. A gente não usa o pêndulo para limpar a energia. Você usa o pêndulo para equilibrar suas energias. Né? Então, assim, a limpeza ela é feita através do pensamento positivo, a limpeza é feita através do equilíbrio energético que você consegue, você usa, você pensa, porque você consome como de comunicação, esse consumo, né, de filmes e imagens que você consome, isso tudo, se você deixa isso, você deixa de usar isso, ou melhora isso, você consegue ter um equilíbrio bacana, equilíbrio energético, né? E você pode usar o pêndulo em cima dos chakras, para equilibrar os chakras, o que vai causar essa melhor energização corporal. E se eu tenho meu corpo equilibrado, se eu tenho meu pensamento equilibrado, eu vou emanar coisa boa, vou pensar bem, eu vou conseguir realizar coisas. Porque se eu fico pensando negativo de mim o tempo inteiro, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir mesmo. Então, o pensamento positivo, ele está muito em cima dessa limpeza energética, desse cuidado energético, né? E como que eu pego essas energias negativas? Estão me perguntando aqui. Essas energias negativas, elas vêm de todos os lugares, de todos os lugares. Vem de outras pessoas, né? Como eu falei do que eu consumo, ela vem do que eu penso, ela vem do mal olhado, né? Ela vem de vários lugares. Se eu não estiver protegida, eu vou pegar essa energia. A limpeza é feita depois, através do Pedro, através do reiki, através dos gráficos. Né? Eu sugiro vocês fazerem esse gráfico, né? Colocarem esse gráfico na beirada da cama, ou aí no seu quarto, em algum lugar, e fazer um teste para você ver como funciona. Tem um experimento
que eu queria ter feito para vocês e não fiz. De repente, uma próxima vez, ou eu faço depois e mando para vocês. Da maçã. Você coloca a maçã em cima do gráfico, a maçã em cima do gráfico ela dura muito mais do que a maçã fora do gráfico. Então, a gente coloca junto no mesmo dia as duas maçãs e você vai ver que a que está fora do gráfico, ela apodrece rapidinho. A do gráfico ela tem uma durabilidade muito maior. Por quê? Por causa dessa energia. Essa energia é uma energia, né, de manutenção, de proteção. E aí, esse experimento mostra bem claro como funciona. Né? Porque a gente, é igual São Tomé, tem que ver para quê? Se a gente não está vendo a energia, a gente acha que ela não funciona. Se você não está vendo a movimentação energética, a gente acha que não funciona. Então, quando você faz esse experimento, por exemplo, da água ou da maçã, você vê que dá para. Tem resultado. Né? Esse resultado é realmente o que a gente está vendo. Aí você começa a acreditar naquilo. Né? Então, assim, a gente que trabalha com isso, trabalha com muitas pessoas, né? Eu exercito muito isso, faço esse tratamento com muita gente, a gente vê resultados assim, sensacionais para a gente poder melhorar no nosso pensamento, as nossas realidades, os nossos processos energéticos. Né? Eu queria propor vocês, né? Depois, se vocês quiserem mais tarde entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida, quiser interagir de alguma forma, perguntar alguma coisa, aprofundar, né? Quem tiver interesse em aprofundar em energia, aprofundar em pêndulos, em chakras, eu tô à disposição, tá? Mesmo não sendo aqui agora, hoje, mas uma outra hora, em outro lugar, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em responder, explicar. Né? Vou fazer pequenas lives sobre aura, sobre chakras. Também vamos ver se a gente faz um contato legal aí que a gente pode interagir. Ok? Eu vou agradecer a participação de vocês, vou agradecer a presença de vocês, disponibilizar o tempo de vocês para estar aqui um pouquinho, tentando entender um pouco mais sobre energia, sobre essa força, né, energética, sobre todo esse processo do autocuidado. E eu queria deixar para vocês uma coisa, assim, que eu queria que vocês fizessem já para a virada do ano. Tá? Tem um gráfico que eu gosto muito aqui, que é de harmonização. Então, deixa eu pegar ele aqui, que eu vou passar ele para vocês colocarem na casa de vocês na virada de ano. Na virada do ano, se vocês colocarem esse gráfico lá, com o propósito, é claro, né? Um propósito de sucesso, de ano, bons fluidos para o ano, né? Você vai, com certeza, vocês vão conseguir entrar no ano com o pé direito. Deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico de harmonização, depois eu vou mandar para vocês também, tá? Aí vocês podem imprimir o gráfico, gente, que a gente vai mandar. Se você pode imprimir qualquer folha A4, tá? Com uma simples diferença, assim. O gráfico, quando tem qualquer nome como esse aqui, ó, não pode ter nada escrito, tá? Vocês cortam, vocês podem cortar. Não vai ter problema nenhum assim, cortar. Não pode ter, só pode estar escrito lá o seu nome, o seu propósito, né? O seu objetivo. E aí, nesse gráfico de harmonia, eu vou mandar para vocês imprimam, tá? Imprimir A4, folha normal, e deixa na casa, em algum lugar da casa, com o pedido, né, que vocês querem. Okay? E o bom é vocês deixarem, por exemplo, colocarem 1 ou 2 meses antes da virada do ano. Vocês deixem em algum lugar da casa o gráfico. Se, por exemplo, tem gente da sua casa que não acredita, que não gosta, deixa em cima do guarda-roupa, deixa, sabe, em cima de algum móvel, pode ficar em qualquer lugar, não tem nenhum problema, não. Então, eu vou mandar para vocês esse gráfico, para vocês imprimirem, colocarem o propósito dentro e já deixar por 1 ou 2 meses antes da virada do ano,
para você já ir preparando a sua casa com uma nova harmonia, com uma nova energia, com um novo propósito para o ano que você, do 2025, né? Ano que a gente vai entrar. Bom, é isso. Vou agradecer vocês a presença mais uma vez, tá bom? E uma outra hora a gente pode conversar mais, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Boa noite.